Aqui quem fala é a narradora, pronta para transmitir uma partida épica no campo da vida de R.O. Matos, nossa craque da vez. Este jogo especial não é apenas sobre futebol. É um mergulho profundo na jornada de aprendizado e autoconhecimento de uma estudante da disciplina IPSC 23, uma tarefa que busca consciência do próprio desenvolvimento. O portfólio, como recurso de avaliação, facilita a reconstrução e a reelaboração do processo de aprendizagem. E hoje teremos a marca de R.O. Matos em cada lance. A bola está no centro do gramado e as escalações já foram entregues. Escalação dos times da vida. Time Os Guardiões da Base. Goleira, Mãe Joselita. A primeira linha de defesa. A segurança inabalável. Meias, Pai René, Eugênia e Valdecil. Os armadores do afeto ou dos primeiros ensinamentos. Zagueiros, irmãos Rita e Reinaldo. Os suportes diretos. Os primeiros adversários e companheiros. Volantes, Renivaldo e Renivalda. A estrutura familiar. A base que sustenta o jogo. Laterais, Maria, Júlia e Cândida. O apoio mais expandido, mas sempre próximo do núcleo. Time e os desafiadores do campo. Jogadores, Maurício, Elinha, Márcio, Ana Paula, Jorge, Cristina, Cleide, Letícia, Dona Santa, Carminha e Manuel. Aqueles que trazem novas regras, desafios e expandem o campo de jogo da vida. O apito inicial. A concepção do jogo. Período pré-natal. O jogo começa antes mesmo de R.O. Matos entrar em campo. Meus amigos, a partida se inicia no período pré-natal, da concepção ao nascimento. É aqui que a dotação genética de R.O. Matos já interage com as influências ambientais. As estruturas e órgãos básicos se formam. O cérebro tem seu surto de crescimento mais acelerado e a vulnerabilidade às influências ambientais é grande. É um período de desenvolvimento acelerado de capacidades de aprender, lembrar e responder a estímulos sensoriais. Neste momento, a goleira Joselita, nossa mãe, já entra em campo. R.O. Matos, ainda no ventre, já respondia à voz da mãe Joselita, desenvolvendo preferência por ela. A foto da mãe Joselita jovem na zona rural, sem saber que teria 3 filhos, nos lembra que todo o processo da concepção ao nascimento se baseia em quem é essa mulher e todo o contexto social em que ela vive. O que significa para ela uma gestação e a constituição da maternidade. E o que nos diz a teoria? Pitinini, Gomes, Nardi e Lopes, 2008. Seu estudo sobre gestação e a constituição da maternidade nos mostram como as expectativas e sentimentos da gestante influenciam diretamente o início dessa partida da vida. É um gol de placa da biologia e do afeto, que se conecta profundamente com o papel fundamental dos guardiões da base desde o primeiro segundo. Primeiro tempo. Os primeiros dribles e o desafio do vestido rosa. Primeira infância. 0 a 3 anos. A bola rola intensamente na primeira infância. Todos os sentidos e sistemas corporais de R.O. Matos já funcionam. O cérebro aumenta em complexidade e é altamente sensível à influência ambiental. Ponto. O crescimento físico e o desenvolvimento das habilidades motoras são rápidos. R.O. Matos, uma craque desde cedo, andava com apenas 9 meses. As capacidades de aprender e lembrar estão presentes. E o uso de símbolos e a capacidade de resolver problemas se desenvolvem. A compreensão e o uso da linguagem também disparam. É o período da formação dos vínculos afetivos com os pais e da passagem da independência para a autonomia. Aqui entra em campo um lance marcante. O vestido rosa que R.O. Matos vestia com o ano, mesmo sendo a caçula, a neném da casa, R.O. Matos era quietinha e chupava dedo. Mas o vestido rosa já era um impedimento em campo, meus amigos. Uma falta marcada pelas expectativas de gênero. Os pais da equipe Guardiões da Base sempre lembravam: menina brinca com meninas e de boneca e casinha, e jamais com meninos e bola, ou empinando pipa. Essa é uma jogada que nos remete à construção da personalidade e da identidade de gênero, que, segundo Freud,
passa pela identificação com os pais do mesmo sexo. Pinto, 1997, em A Infância como Construção Social, e Sarmento e Pinto, 1997, em As Crianças e a Infância, definindo conceitos, delimitando o campo, nos ajudam a entender como essas expectativas são socialmente construídas desde cedo. O vestido rosa, uma imagem simples, mas poderosa, que ilustra o quanto a arquibancada familiar já impunha suas regras sobre como uma menina deveria jogar. Esse é um VAR que precisava ser revisado ao longo do tempo. Segundo tempo, faltas e crises, o jogo com os desafiadores. Segunda infância, 3 a 6 anos. A bola segue rolando. Na segunda infância, o crescimento é constante e a aparência torna-se mais esguia. Aprimoram-se as habilidades motoras finas e gerais, e a força física aumenta. O pensamento é um tanto egocêntrico, mas a compreensão do ponto de vista dos outros cresce. Memória e linguagem aprimoram-se, e a inteligência se torna mais previsível. O autoconceito e a compreensão das emoções tornam-se mais complexos, e a autoestima é global. Aumentam a independência, a iniciativa e o autocontrole. O brincar torna-se mais imaginativo, elaborado e social. Aqui entram em campos desafiadores do campo. Um lance memorável. R.O. Matos, aos 5 anos, na casa da vizinha que a alfabetizava, quebra um relógio de parede. O medo da reação dos pais foi tão grande que ela chorou até dormir. Uma falta que gerou grande angústia. E um lance ainda mais dramático. O dia que a mãe Joselita tentou deixar Rô Matos com a Dona Santa, uma vizinha idosa de quem Rô Matos não gostava de ficar. O choro foi tanto que a mãe Joselita teve uma crise nervosa e foi para o hospital. A Dona Santa, da equipe Os Desafiadores do Campo, representou um desafio afetivo. Conforme Valan, através da análise de Galvão, 2011, a emoção é o alicerce do desenvolvimento. Esse choro intenso, essa dificuldade de lidar com a separação, mesmo que com sofrimento, impulsionou Rô Matos a desenvolver sua autonomia e regulação emocional, como Coley e Coley, 2004. Nos mostram que a capacidade de lidar com a ausência dos cuidadores primários e de se adaptar a novas figuras afetivas é vital para a construção da autonomia e da resiliência. Foi um aprendizado desafiador, mas fundamental para a personalidade de Rô Matos, um verdadeiro gol de amadurecimento vindo de uma jogadora do time adversário. E essa sobrecarga da mãe Joselita, carregando água, buscando irmãos, cuidando da casa, com 3 filhos com pouca diferença de idade, nos faz refletir sobre o contexto que a cerca, mostrando a pressão que os guardiões da base também enfrentam em campo. Prorrogação. O campo expandido, regras, comparações e racismo. Terceira infância, 6 a 11 anos. A partida ganha novos contornos. O crescimento físico desacelera, mas a força e as habilidades atléticas aumentam. Diminui o egocentrismo. E as crianças começam a pensar com lógica, porém concretamente. Ganhos cognitivos permitem que Rô Matos se beneficie da instrução formal na escola. O autoconceito torna-se mais complexo, afetando a autoestima. Os colegas assumem importância fundamental. Nesta fase, Rô Matos entra na escola. E é aqui que as comparações surgem, como a cor, a acessibilidade de brinquedos e vestimentas. Rô Matos até tratava uma vizinha como boneca, dando banho e penteando, um jogo de mãe e filha, e descobriu sua paixão pela matemática. O campo de futebol se expande para a garagem do pai René, onde Rô Matos jogava futebol e vôlei com os vizinhos. Mas a paixão pelo futebol, um esporte de menino, era vista com ressalvas pelos guardiões da base, os pais de Rô Matos, impondo mais um impedimento relacionado ao gênero. Piaget, cujas ideias estão presentes em Colo, Marquês e Palácios, 2004, via os jogos com regras, como futebol,
como fundamentais para as operações concretas na esfera social. As crianças aprendem a seguir regras, cooperar e negociar, passando de um respeito unilateral para um respeito mútuo. Regras como acordos coletivos. Aquela garagem foi um verdadeiro laboratório de desenvolvimento social e moral. E aqui entra um lance pesado, um verdadeiro ataque do time e dos desafiadores do campo, o racismo. A irmã de Rumatos, mais clara, vivia dizendo que ela não era filha dos pais por ser mais escura. Essa comparação se intensificou na escola. E sem apoio familiar adequado, R.O. Matos ficou vulnerável. É a arquibancada da vida. As pessoas externas te lançam esses gritos de preconceito. Este momento é crucial para o autoconhecimento e autoestima de R.O. Matos. Bronfenbrenner, 1996, em sua teoria bioecológica do desenvolvimento humano, nos mostra como o microsistema, família, e o mesossistema, escola, interagem, e como o exossistema, a sociedade e seus preconceitos, como o racismo, impacta diretamente o desenvolvimento da criança. A busca por boas notas para ressair era uma estratégia de R.O. Matos para lidar com esse desafio em campo, como mostram as fotos das provas. O apito final, síntese conclusiva e o balanço do jogo. E o árbitro apita o fim da partida no campo da vida de R.O. Matos. É hora de R.O. Matos fazer seu próprio balanço, um verdadeiro quadro de metacognição. O que eu sabia? No início da disciplina, eu tinha uma visão mais fragmentada do desenvolvimento humano, talvez focada em experiências isoladas e conceitos mais superficiais. Minha compreensão sobre as influências da sociedade na construção da identidade era bem limitada e não ia além do senso comum. O que eu sei agora? Agora, compreendo o desenvolvimento humano como um jogo dinâmico e complexo, onde múltiplas forças atuam simultaneamente. As teorias de Freud, Erikson, Piaget, Wallon, Vygotsky e Bronfenbrenner, articuladas pelos textos lidos, me proporcionaram entender as nuances da minha própria trajetória. O que eu aprendi? Aprendi a olhar para a minha infância não apenas com a memória, mas com a lente da psicologia do desenvolvimento da criança. O que me faz olhar a criança como uma pessoa com sua singularidade desta fase. Cada impedimento de gênero, cada desafio afetivo com Dona Santa, as regras dos jogos na garagem e os ataques do racismo foram lances que moldaram quem eu sou hoje. Aprendi que o desenvolvimento é uma construção sócio-histórica, cultural e individual, e que a reflexão crítica do conteúdo da disciplina nos empodera a entender e até a ressignificar nossas experiências. Minha concepção do desenvolvimento humano, baseada em todas as discussões e leituras, é que ele é um processo contínuo de adaptação e ressignificação. Um jogo onde cada jogador e cada regra externa moldam o estilo de jogo interno de cada indivíduo, buscando sempre a autonomia e o autoconhecimento, o VAR do aluno.